Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos fazer uma oração pedindo que Deus possa dirigir e conduzir as nossas vidas, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor Deus, em nome de Jesus, dirija esse culto, que tudo possa ser para a Tua glória, Teu louvor e Tua honra. Senhor, em nome de Jesus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, pois prestamos humildemente ao Senhor. Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o domínio, na certeza, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor. Tu és o Deus que age, que trabalha, que opera, em nome de Jesus. E te rendemos toda a honra, glória, louvor e adoração, na certeza da Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é quem nos protege. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor que nos sustenta. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E certos, ó Deus, da Tua poderosa mão, do Teu cuidado e da Tua presença, nós queremos louvar o Teu nome por esse culto, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que cada pessoa possa estar atento a ouvir a Tua voz e que a Tua palavra possa gerar vida e transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, é bom cantar e louvar e engrandecer o nome do Senhor, e eu quero te convidar a, juntamente com a nossa equipe de louvor, louvar, bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus, que reina e vive pelos séculos dos séculos. Amém. Graças e paz, irmãos. Estamos juntos mais um domingo, mais uma noite, cada um em seus lares, mas com o único propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nesse momento, vamos iniciar o louvor, que você possa sentir aí, mesmo não estando na igreja, nesse momento de louvor. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfria, o fogo não se apaga. Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Nós queremos permanecer na Tua presença. Estar aos
teus pés é o melhor lugar para estar, Senhor. A comunhão do teu Santo Espírito, a comunhão dos nossos irmãos. Não há lugar melhor para estar, Deus. Eu quero estar neste lugar, onde o poder não se corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Nós queremos estar na tua presença, que é o melhor lugar para estar, cumprindo o teu querer, fazendo a tua vontade. Senhor, Não parte de nós a tua presença. Louvado seja. Senhor, nós queremos estar em tua presença, ó Pai. Porque em tua presença, ó Deus, não tem ansiedade, não tem medo, Senhor. Nós sabemos que em tuas mãos, ó Pai, estão todas as coisas, Senhor. Esteja conosco, Senhor, trazendo a sua presença e acalmando os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Bem sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente
sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Bem sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Bem sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais a Tua vida, pra fazer infinitamente mais. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, me sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, me sinto o Senhor me tocar. Pai querido, a presença do Senhor na sua vida. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim.
Aproveite esse período que você está em casa para confraternizar mais com a sua família, ler a palavra, orar com seus filhos e declarar o Senhor Jesus, o Senhor da tua casa. Nós vamos cantar essa música. Eu queria que você declarasse junto conosco que a minha casa, a tua casa será uma casa de bênção, um lugar onde todos queiram estar, um lugar de adoração. Será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare isso sobre a sua casa. Faça no meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Declare isso. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento que passamos em Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, ó Pai, que tem nos dado. Te agradeço, ó Pai, por tudo que tem feito. E te agradeço também, ó Pai, por estar no nosso lar, aqui presente neste momento, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. E que possamos realmente, ó Pai,
ter harmonia em nossos lares, que realmente, ó Pai, possamos ter paz e sempre de coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para Te receber, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fique conosco durante esta noite, Senhor. Continue conosco e abre nossas mentes, nossos corações para receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Já louvamos o Senhor e engrandecemos o seu nome pela sua infinita bondade, amor e direção. Agora é momento de ouvirmos a palavra de Deus, o que Deus tem a falar aos nossos corações, ao meu e ao seu coração, certo que a boa mão de Deus sempre está sobre as nossas vidas. Meus amados, nós estamos falando sobre uma série intitulada Papéis Invertidos. E nós já falamos o papel da mulher no casamento e também já falamos o papel do homem no casamento. E isso é algo extraordinário e magnífico quando a igreja compreende de uma forma muito especial o seu papel na família. É claro que o papel do filho é de honrar o pai e obedecer, que é o primeiro grande mandamento com promessa. E se você é filho, não tem atentado para esse princípio, você é convidado, em nome de Jesus, a aprender a honrar, respeitar os seus pais. Bom, é necessário atentar que o casamento precisa pelo menos três verbos a ser conjugados. O primeiro é reconsiderar. Reconsiderar o propósito de vida a dois. Reconsiderar que você e a sua esposa se uniram em uma relação com o propósito de glorificar a Deus, exaltar a Deus e bendizer a Deus. E talvez o seu casamento não tenha transmitido a glória devida àquele que merece toda a honra e glória. Um outro verbo a se conjugar é perseverar. E é necessário perseverar em meio ao casamento, em meio às crises da vida, às lutas das quais você e o seu casamento enfrenta. Perseverar firme, firme no projeto, firme no propósito de bendizer, adorar e exaltar o Senhor, que é Rei e vive pelos séculos dos séculos. Mas você também é convidado, em nome de Jesus, a conjugar o verbo agir. E você precisa tomar atitudes das quais possa demonstrar o seu amor um pelo outro. Atitudes que venham, acima de tudo, engrandecer a Deus, mas atitudes que venham animar o companheiro e a companheira, demonstrando que você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Você vive os princípios de Deus no casamento para a glória e louvor do nosso Deus. A edição 753 da revista Época fala que filhos é a felicidade de um lar. E isso gira totalmente em torno disso, que casais têm filho com a ideia de serem felizes, e a verdade é que filhos não traz felicidade. A felicidade está unicamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o propósito de ter filho não é um propósito egoísta, de eu ser feliz ou da minha esposa ser feliz. O propósito de termos filho é glorificar a Deus com esse privilégio que Deus nos dá e aprendemos um pouco mais do amor de Deus. E de fato, só compreendemos melhor o amor de Deus quando eu e você compreendemos que é muito importante ter filhos, pelo fato de você compreender um amor extremamente altruísta ao ponto de dar a vida pelo seu próprio filho, para o bem do filho. Então você vai compreender a Deus melhor quando você tem filho, e esse é o propósito de você entender e compreender e ter filhos. O propósito é de você compreender mais o amor de Deus. Mas há um pensamento errado também
no nosso mundo a respeito de ter filhos. Algumas pessoas dizem assim: eu não quero ter filhos. Filhos dá muito trabalho. Leva muito estresse, cansaço, isolamento social. Não dá, eu não quero ter filhos. Olha, ter filhos é o mandamento do Senhor. Se você pode ter, se você não pode, você pode adotar, mas é um mandamento de Deus e é necessário, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, que você possa ter filhos. Bom, falando tudo isso na nossa introdução, eu quero, em nome de Jesus, elucidar o nosso tema dessa noite, em nome de Jesus, que é quando os filhos são o centro da família, mas esquecidos nas questões espirituais. Quando os filhos são o centro da família, mas esquecidos nas questões espirituais. Bom, e para isso eu chamo a sua atenção, que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, é um texto muito conhecido de todos, somente um verso, o verso 4, que diz assim: e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas os criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira sentença do nosso tema diz: quando os filhos são o centro da família. Quando é que os filhos são o centro do lar? Quando é que os filhos são o centro da família? Sabe? Os filhos são o centro da família quando você abre mão dos princípios de Deus relacionados à criação de filho e faz do jeito que a humanidade deseja. Ou seja, quando você elogia excessivamente o seu filho. O filho tira um prato da mesa. Oh, parabéns, meu filho, que menino bom você é. Isso é uma obrigação. Sabe quando seus filhos são centro? Não só quando você elogia demais, mas quando você é um super protetor. Seu filho não pode fazer nada, você o protege de tudo e de todos. Ele está em uma redoma, deixa o seu filho viver. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser amparado, ele precisa ser nutrido e sustentado, mas os seus filhos precisam aprender que a vida não terá um mar de rosa eternamente, não terá papai e mamãe o tempo todo, eles precisam viver. Você não precisa proteger demais seus filhos. E uma certa vez, eu me lembro bem, Vinícius, quando começou a andar, minha esposa é uma mãezona, cara. E ela corria o tempo todo para segurar, diz: não, deixa ele cair, tem de aprender. E muitas vezes nós temos super proteção. Sabe quando seu filho é o centro da família? Quando você o sustenta, satisfaz todos os seus desejos. Quando você o satisfaz, tudo que ele deseja, tudo que ele sonha, você satisfaz. Sabe quando seu filho é o centro da família? Quando você massageia o ego do seu filho. Aí ele se torna o centro da família, porque tudo é para ele e por meio dele. O fim não é Deus, o propósito não é Deus. É claro que quando lemos o capítulo 5 de Efésios, em certo ponto, Paulo nos diz que nós devemos andar em sabedoria, andar de forma sábia, encher do Espírito e sujeitáveis um ao outro em amor. E quando nós falamos de sujeição aqui, a ideia é que é só no casamento. Não, mas é uma ideia que é para toda a família. Toda a família tem de andar em sabedoria, toda a família tem de buscar o enchimento do Espírito, e toda a família, pai, mãe, filho, tem de sujeitar um ao outro em amor. É importante que a igreja ouça com atenção o ensinamento do Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. Vivemos em tempos difíceis, onde tudo é banalizado. Sujeitar-se ao outro é algo banalizado constantemente pela sociedade moderna. Vivemos em tempos difíceis, quando os filhos são corrigidos, são disciplinados. É taxado que o pai não ama,
é um insensível. A sociedade incentiva filhos rebeldes, que se levante contra o seu pai, no sentido, quando se o seu pai for te dar uma varada, como ensina a palavra, denuncie. Denuncie o pai. Isso é rebeldia. Então, os pais que vivem os princípios de Deus são acusados de pessoas não civilizadas, mas são homens e mulheres de Deus que entendem o ensinamento do Senhor. Nos conta uma ilustração que uma mulher estava dando uma surra no seu filho, com uma varinha, como diz a palavra. E um policial parou e disse assim: por que a senhora está fazendo isso? E ele disse: para que amanhã você não venha bater nele de cacetete. É necessário que a família possa entender que os nossos filhos não são o centro da família. Mas os nossos filhos também não devem ser esquecidos nas questões espirituais. É a segunda sentença do nosso tema. E muitos filhos têm sido esquecidos nas questões espirituais. Porque o mundo tem pregado que nós devemos ter e ser, e talvez nós temos passado muito para os nossos filhos, realizando seus sonhos e desejos, mas esquecendo de talvez orar juntos, ensinar a verdade de Deus, ensinar os princípios de Deus, andar no mesmo caminho de mãos dadas e unidos com o só propósito de glorificar a Deus e receber a coroa da vida. Algumas vezes os filhos são esquecidos nas questões espirituais, e nós podemos lembrar os filhos de Eli, o profeta, um homem que criou os filhos amando a igreja, o serviço da igreja, que os filhos dele foram sacerdotes, mas que não ensinou os seus filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas, a serem filhos responsáveis, um homem que passava a mão na cabeça dos seus filhos. Precisamos ter um sério cuidado como povo de Deus, que talvez ensinamos os nossos filhos a cultuar a Deus, a fazer cerimônias ritualísticas, mas vazias, sem espiritualidade, sem devoção, sem amor e sem vida com Deus nenhuma. Quer dizer que os líderes da igreja, inclusive os pastores dos quais vos fala, têm de ter um cuidado imenso com a religiosidade, em detrimento do amor de Deus. E Eli é um exemplo disso. Mas quando olhamos a história bíblica, lembramos não só de um homem que fez algo dessa natureza errada na criação dos seus filhos. Olhamos para Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Ela ensinou o seu filho a mentir para receber a bênção de Deus. Alguém que gostava de manipular situações para que tudo pudesse ser do jeito dela, atrapalhando a formação dos filhos. Alguém que amava mais um filho em detrimento do outro. Isso é algo terrível e que algumas vezes acontece em alguns lares. Pessoas que amam mais um, quem tem mais de um filho, em vez do outro, corrige mais um outro e o outro deixa passar muitas coisas. Bom, e sem falar na história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas esqueceu os seus filhos nas questões espirituais. Isso é tão danoso e terrível, tão doído e complicado. Davi, a família de Davi foi totalmente destruída. Um filho abusou a irmã, o outro se revoltou, mata, o outro ainda esse que matou não foi punido, se revolta e toma o reinado de Davi. Davi não corrigiu nenhum dos seus filhos. Isso é difícil, isso é complicado. Falta disciplina, falta demonstração, falta amor. Então, filhos são centro, algumas vezes na casa, mas são esquecidos na vida espiritual. E talvez nesse tempo, nessa geração, isso é algo muito presente na vida da igreja, do povo de Deus. Seu filho tem tudo, mas não tem vida com Deus, não tem enchimento do Espírito.
porque não aprende com os pais a andar em sabedoria, viver sabiamente, e não aprende o princípio da sujeitar-se um ao outro. O texto que nós lemos, é claro, o texto de Efésios capítulo 6, ele tem 3 divisões muito claras, né, e fáceis de entendimento para qualquer pessoa. Eu gostaria de ler mais uma vez o texto, para que isso fique bem claro na sua mente e em seu coração. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o primeiro ponto é não provocar os filhos a ira. De que maneira nós provocamos os nossos filhos a ira? De que maneira podemos irritar os nossos filhos? A primeira coisa que eu quero compartilhar que provoca a ira dos filhos são a falta de harmonia conjugal no lar. Quando o relacionamento do casal é marcado por brigas, friezas e atritos, os filhos veem isso e ficam irados com a sua família, com a sua casa e com seus pais, que não conseguem viver em paz e harmonia. E quem diria isso quando as pessoas são da igreja e têm ensinado aos seus filhos e irritado aos seus filhos com tal testemunho vão e triste? Nós irritamos os nossos filhos, sabe quando? Quando os nossos filhos são o centro do nosso lar. Onde os filhos são a razão de tudo e o nosso discurso é que tudo tem de ser para a glória de Deus e na nossa casa tudo é para o bem dos nossos filhos. Isso é algo terrível e triste, porque isso causa irritação, porque os filhos veem nos pais alguém fariseu que tem um discurso de algo que não vive. E isso faz com que eles não queiram seguir os princípios de Deus e a verdade de Deus, não queiram viver para a glória de Deus, porque os seus pais não fazem. Os filhos, você provoca a ira deles quando vocês acabam tomando o exemplo da ira pecaminosa, explode fácil, sem justiça nenhuma. Ou seja, quando o pai e a mãe começam a brigarem sem nenhum motivo com os filhos, só porque eles estão irritados, estão bravos, porque alguma coisa deu errada, e isso causa ira, e o filho sofre aquela irritabilidade, aquela agressão, e ele não sabe nem porquê. Sabe quando os seus filhos, você provoca a ira neles? Quando você disciplina os filhos com ira e com raiva. Imagine uma cena. Seu filho e sua família estão se arrumando para sair para um compromisso em família. E o menino vai tomar um Nescau. E ele, sem querer, solta o copo e suja a toalha de mesa todinha. A mãe olha irritada e bate naquele menino, com ira, com raiva. E só foi um descuido. Seu filho, talvez adolescente, ele não consegue ter tanta coesão como você em segurar as coisas. Ele não tem tanta atenção com as coisas. É necessário ter, sim, mas isso é motivo de apanhar. Isso é motivo de discipliná-lo. Isso é motivo de ira. Isso provoca ira aos vossos filhos. Quando os pais começam a xingar os seus filhos com ofensas pessoais. Você é um burro, você não presta, não vai dar certo, você não vai ter nada. Ofensas diretas e pessoais, sem ao menos ele saber o porquê está sendo ofendido. Isso faz com que os seus filhos fiquem irados. E o conselho do apóstolo Paulo é que os pais não devem provocar a ira aos vossos filhos. É claro que esse texto, a ideia original desse termo aqui, pais, a ideia é direcionada ao homem, é responsabilidade minha e sua
nessa criação, de não provocar a ira aos filhos, de criar na disciplina do Senhor e de admoestar, é direcionada a todos os homens. E aqui esse texto não está falando, esse verso em especial, às mulheres. É claro que nós, como um povo de Deus, sabemos que as mulheres são auxiliadoras idôneas nesse serviço de criar os filhos diante do Senhor e para a glória do Senhor, exaltando o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. É necessário que você não venha irritar os seus filhos de forma dura e incompreensível quando você é alguém legalista, alguém que aplica a lei sem dó, sem amor, mas alguém que não aplica a graça e a misericórdia na vida dos seus filhos. Você irrita os seus filhos. Porque talvez você, como servo de Deus, fala muito sobre perdão, sobre graça, sobre misericórdia, sobre bondade de Deus, e você não é nada bom, você é alguém legalista, que aplica a lei no máximo, endura serviço, mas não abre mão ao amor e ao perdão. Você provoca a ira aos seus filhos quando você não admite os seus erros, quando você nunca pede perdão pelas suas falhas, mas exige que os seus filhos assim façam. Você provoca a ira aos seus filhos quando você age um padrão duplo de educação, favorecendo mais um filho do que o outro. Você provoca a ira aos seus filhos quando o seu papel no lar não é o papel que Deus deseja e que o seu filho vê que lá quem manda é sua esposa. Ou vê que lá na sua casa você não tem exercido o sacerdócio do qual Deus deseja. Você provoca a ira ao seu filho ou filhos quando você não ouve a sua opinião nem os seus argumentos com seriedade. Você, algumas vezes, quando ouve, é com desprezo. Quando você não valoriza a inteligência, a forma dele pensar. Isso é algo terrível. O apóstolo Paulo diz: não provoquei os vossos filhos a ira. De acordo com o apóstolo Paulo, quando os filhos são irritados pelos pais, eles se tornam desanimados, abatidos. E as suas atividades são desenvolvidas de forma mecânicas. É necessário que a família possa rever o seu papel de criação dos seus filhos, não colocando os filhos no centro e nem negligenciando a educação espiritual dos seus filhos. Mas o texto diz, criando na disciplina do Senhor. E quando lemos e entendemos o termo criar, a ideia é de treinar alguém para um bom resultado. É de treinar alguém para trilhar uma boa carreira. E acima de tudo guardar a fé. A ideia de criar na disciplina nos leva à mente que devemos aprender a criar os nossos filhos como Deus tem criado os seus. E Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao 11, vai dar uma ideia de como os filhos de Deus devem ser criados. E a ideia lá de disciplina é a mesma ideia desse texto. A disciplina exige a correção, a preservação, e a disciplina envolve a educação. Então, a disciplina envolve a correção, e Deus, ele corrige. Deus é um Deus que nos alerta e nos disciplina para que eu e você não venhamos cair em buracos, e Deus nos educa para entender de forma mais clara o que seria a disciplina. O termo grego, a ideia é uma educação infantil, é uma instrução para ideias. Não é uma punição, não fala de vingança, não fala de ira. E o nosso Deus também, quando Ele nos disciplina, não é uma vingança, não é nada em ira. E muitos pais têm disciplinado de forma errada, disciplinado por vingança. Se meu filho me envergonhar,
fazendo tal coisa, ele vai ver quando chegar em casa. Quer dizer que a questão tudo é você, não é a glória de Deus. Quer dizer que a questão toda é se o teu filho te envergonhar, não envergonhar a Deus. É necessário que possamos disciplinar como Deus disciplina. E como Deus disciplina, a disciplina de Deus é diferente do castigo, porque Deus não castiga os seus filhos, Ele disciplina os seus filhos. Deus castiga os ímpios. No castigo, Deus é juiz sobre os ímpios. Na disciplina, Deus é pai para com seus filhos. No castigo, os objetivos são punir os seus inimigos. Na disciplina, os objetivos são para com seus filhos educá-los. No castigo, a condenação é o alvo. Na disciplina, o alvo é a justificação e a paz. Então, o nosso Deus é um Deus que disciplina de forma onde Ele age com correção. Na verdade, quando falamos sobre correção, lembramos que há uma das utilidades da palavra de Deus é corrigir. E a disciplina aos nossos filhos, a ideia é que o nosso Deus é um Deus que gosta da correção. O nosso Deus corrige com amor. E você precisa aprender a corrigir o seu filho segundo o padrão de Deus. E o padrão de Deus é, se possível, até dar uma varada, ou várias. Quando compreendemos que a correção do Pai é uma correção que visa um fruto de amor, com o propósito do nosso bem e com o sinal do nosso amadurecimento, precisamos corrigir os nossos filhos. Corrija o que os seus filhos têm falado. Corrija as práticas das quais os seus filhos têm feito. Corrija e corrija em amor. Corrija dando castigo no sentido de dizer, punindo, eu não vou te dar isso até você mudar. Castigue colocando no cantinho. Discipline, não castigue. Discipline o seu filho. Sabe fazendo o que com ele? Dando umas varadas para ele aprender a obedecer, aprender a autoridade, aprender quem é você. Você é o pai, você é a mãe, quem manda na sua casa é você, marido, é você, mulher, não é o seu filho. A disciplina de Deus também leva em conta a prevenção. E nós devemos aprender de disciplinar os nossos filhos para prevenir os nossos filhos de coisas terríveis. Você já viveu, você já foi adolescente, você já foi menino, você já foi jovem, você já viveu as mesmas coisas das quais eles viveram. Você é alguém mais maduro, você é alguém mais experiente. Então ajuda o seu filho a se prevenir das coisas que esse mundo tem oferecido. Para Deus, a disciplina impede o pecado. Em nome de Jesus, veja como o seu filho tem amado as coisas do mundo, tem amado o pecado, e o discipline antes dele cair, para que ele possa fugir. Se a disciplina ela visa prevenir, é necessário você saber com quem os seus filhos têm andado. É claro que tem um ditado popular que diz, dizem-me com quem andas, e eu direi quem és. É necessário que você possa entender que as más companhias corrompem os bons costumes. É necessário você entender e exercer essa disciplina que previne, separando o seu filho de coisas que corrompem. E há muitas coisas que corrompem. Música, internet, não estou dizendo que ele não deve entrar na internet, mas coisas na internet que corrompem, palavras que corrompem, então, pessoas que corrompem, práticas que corrompem. Você tem de prevenir e disciplinar os seus filhos, mas a ideia é que a disciplina também, ela visa a educação. A disciplina, ela visa a ordem. Toda criança precisa ser criada com ordem, para aprender a ter respeito e obediência.
Toda criança precisa ser educada com princípios onde ele possa entender que há hierarquia em todos os setores. Na escola, professores e diretores. Na igreja, pastores, presbíteros e diáconos. E na casa, pai e mãe. Eles têm de ser educados. Então a disciplina, ela visa também a educação, para que eles possam agir com sabedoria em todas as questões da vida. É necessário que você possa corrigir com um caráter santo e abençoado, e o resultado da disciplina é a justiça de Deus. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz, o texto mais uma vez: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto nos ensina sobre a admoestação do Senhor. O que seria isso? O que seria esse termo grego, admoestação do Senhor? O termo aqui é notético. Termo muito comum para quem é da área do aconselhamento. Notético, a ideia é retirar os princípios mundanos e trazer os princípios bíblicos. É ensinar com a verdade de Deus para que a sua mente seja alicerçada sobre os princípios de Deus e as suas práticas demonstre Deus em sua vida. Então, a ideia aqui que o apóstolo Paulo ensina é que nós devemos admoestar no Senhor, ou seja, devemos treinar os nossos filhos na palavra de Deus, nos princípios de Deus. É claro que quando nós lemos o livro da lei, diz: escreve na sua testa, escreve nas paredes, ao sentar, ao levantar, dá uma ideia que devemos ensinar a lei no nosso lar, em todo tempo, ensinando as verdades de Deus e os princípios de Deus. Meus amados, quando entendemos o que é admoestar, e muitas vezes que é ensinar os princípios de Deus e amar a verdade de Deus e inculcar na mente e no coração dos nossos filhos a verdade de Deus, nós nos deparamos com algo extraordinário e fantástico. Porque nós aprendemos que devemos compartilhar a verdade de Deus com os nossos filhos. E nós compartilhamos a verdade através do ensino, do exemplo, e também fazendo com que os nossos filhos olhem e louvem a Deus pelos grandes feitos, pelas maravilhas de Deus, pelo que Deus está fazendo, pelas obras de Deus. Possamos ensinar os nossos filhos, guardar os mandamentos e os mandamentos do nosso Deus, viver os mandamentos do Senhor e amar a palavra de Deus e ver quanto Deus é bom. Não é só necessário trazer a igreja, isso é muito importante. A responsabilidade da educação religiosa não é da igreja. A responsabilidade da educação religiosa é do pai e é o auxílio da mãe. Mas aqui vai algumas dicas para a minha vida e para a sua vida a respeito da criação de filhos não ser o centro da família e não haver um esquecimento, uma negligência na área espiritual. E a primeira coisa que eu falo é: lê a palavra com seu filho, ensine o seu filho, ore com o seu filho, imponha limites ao seu filho ou filhos, aprenda a dizer não e saiba dizer não aos seus filhos. Ele não precisa ganhar tudo e ter tudo para não ser alguém estragado, mimado, achando que é o centro do mundo. Cobre a autonomia do seu filho. Quando ele é criança, ensine ele fazer o laço de sapato, depois deixe ele fazer sozinho. Ensine o seu filho a lavar prato, depois deixe ele lavar prato. E não elogie por isso. Diga pelo menos obrigado, mas não elogie por isso. Que isso é autonomia, obrigação. Teça elogios sinceros a respeito do seu filho. Fale coisas sinceras, mas não exageradas. Cuidado para não fazer do seu filho alguém fruto do mercado, alguém que ama compras. Cuidado com compras exageradas. Ensine o seu filho
administrar o dinheiro e comprar o necessário. É preciso, algumas vezes, frustrar o seu filho, para que ele possa entender que a vida não é só um mar de rosas. Ele possa aprender a lidar com as frustrações da vida. Se você dá mesada, tenha um limite. Porque quando ele for comprar uma coisa e ele querer outra, ele saber escolher e fazer escolhas certas. Seja duro. Construa uma confiança com o seu filho. E ensine o seu filho a servir. Ensine o seu filho a ser desapegado. Ensine o seu filho a amar a Deus e ao próximo. Ensine o seu filho a ser doador. Agora entenda que Provérbios 22:15 diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Então a criança, ela é insensata. Entenda isso, mas discipline. É claro que o livro de Provérbios diz que a criança entregue a si mesmo é a vergonha do seu pai e da sua mãe. Então ensine o seu filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Porém, muitas pessoas confundem criação com ensino. Algumas pessoas confundem de tal forma, ao ponto que quando seus filhos estão no último ano de faculdade, dizem: eu já fiz o que eu devia fazer. Eles já estudaram. Eu já criei meus filhos. Criou? Será que você criou mesmo? Será se você viveu os princípios de Deus na educação dos seus filhos? Eu quero terminar com 4 verbos que na criação dos seus filhos você deve aprender a conjugar. Discernir entre zona de conforto e limites genuínos. Tudo tem um seu limite. Tenha de discernir isso. Discernir em de falar palavras que geram atitudes e brigas desnecessárias. Corrigir a partir de um amor sincero, visando o bem, nunca com raiva e não por vingança. Confiar que Deus é aquele que cuida do seu filho e no tempo certo ele terá fruto de justiça. Filhos, em nome de Jesus, aprenda a honrar o seu pai e sua mãe. E o texto aqui, na ideia de honra, não diz honre o seu pai que é bom, honre o seu pai que vive os princípios de Deus, não. Honre o seu pai. É claro que entre a obediência ao seu pai e aos princípios de Deus, você deve obedecer aos princípios de Deus. Se o seu pai foi alguém que não foi exemplo para a sua vida, você precisa ser exemplo para ele como luz e sal da terra. Você precisa, em nome de Jesus, tomar uma postura que possa honrar o seu pai e sua mãe. Você precisa mudar de atitude e se voltar para Deus em amor, em adoração, em devoção ao Deus que tudo pode, aquele que ama, e Ele está aí pertinho de você. E deseja transformar a sua vida e a sua família, a sua forma de viver e de pensar. Um Deus que quer nos reconduzir através de demonstração sinceras às verdades dele, não a ser transformado pelo mundo. Você precisa viver para a glória de Deus. Você, pai, você precisa não irritar os vossos filhos, criar os seus filhos na disciplina e na demonstração, no ensino da verdade do Senhor. Viva assim e certamente serás abençoado. Que Deus te abençoe como família santa. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A minha oração é que você seja tremendamente abençoado. A minha oração é que Deus abençoe o seu lar e possa causar mudanças extraordinárias em sua vida e em todos os seus. A minha oração é que os princípios de Deus, os princípios bíblicos, sejam os princípios que venham a nortear a sua vida, marido, a sua vida mulher e a sua vida filho. Em nome de Jesus.
e para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Ninguém é como o Senhor, e só diante do teu nome, ó Pai, nós tributamos toda a honra, glória, louvor e adoração. Abençoa cada pessoa que está nesse seu lar, assistindo, ó Deus, essa pregação, talvez individual ou como família tua, que o Senhor possa estar agindo com seu poder e graça e operando de uma forma extraordinária para a glória e louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa o teu servo, a tua serva, com toda sorte de bênçãos espirituais, e que a tua boa mão venha ser sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus amados, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.